Olá, pessoal. Nós estamos aqui, mais uma vez, no nosso canal do YouTube da Eletri-Onco. E hoje com uma entrevistada que tem tudo a ver com a nossa história. Aquela entrevistada que me apresentou para a Juliana. E daí nós partimos para a nossa parceria da Eletri-Onco. A Marcela foi minha professora na especialização, né? E é amiga minha e da Juliana durante toda a nossa carreira aí dentro da fisioterapia, né? A professora doutora Marcela Ponzi Pinto e Silva é responsável pelo setor de fisioterapia do CAISM Unicamp, é mestre e doutora pelo Departamento de Toco-Ginecologia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, é uma das autoras dos livros, né, do primeira e segunda edição do Tratado de Fisioterapia e Saúde da Mulher, e é sócia fundadora, né, da COR, Saúde da Mulher, que promove cursos e eventos na área de fisioterapia, é especialista em fisioterapia e saúde da mulher pela Brafisme, né, e tem uma larga contribuição aí dentro da área de fisioterapia. Então, para nós, é sem palavras dizer, né, que é uma felicidade tê-la aqui no nosso canal hoje. Laurinha, faço das suas palavras as minhas. Eu já falei isso para a Marcela, mas ela é minha grande referência na fisioterapia, né? No atendimento aos pacientes, na saúde da mulher, na oncologia. Então, assim, é uma emoção mesmo estar aqui com você hoje. Muito obrigada, né, pelo seu aceite. E aí a gente vai conversar um pouquinho, né, Marcela, de linfedema genital, né? Então, eu queria que a gente conversasse sobre qual a diferença, né, então, entre edema e linfedema, né? O que a gente fala na literatura? A gente sabe que você tem uma ampla experiência, artigos publicados, né, sobre o assunto. Poderia falar um pouquinho para a gente? Sim, primeiro eu queria agradecer o convite. Para mim também é uma alegria estar batendo papo com vocês. Eu faço também das minhas palavras, as palavras de vocês. Eu tenho uma história com as duas, em separado, né, com a Laura, que passou lá pelo CAISM como estagiária, depois como aluna da especialização, e desde sempre a gente mantém um contato de amizade científico que nunca parou, sempre foi muito forte. Então, ela também é uma referência, a Laurinha, você também é uma referência para a gente. Lembro de vários detalhes da minha carreira profissional que você foi pontual. Vou até dar um exemplo aqui, que foi quando a gente começou a falar sobre a Web Síndrome, que você trouxe um artigo novo em relação a isso. Então, eu só tenho a agradecer. A Ju também, a gente se conheceu em Campinas, e depois nos congressos, nas jornadas, indo estudar. E aí, eu consegui, eu falo que foi uma espécie de olheira aí, senti nas duas que dava para juntar essa dupla e sair bons frutos, e foi super legal isso. Eu fico muito feliz de ter conseguido perceber isso e ter colocado vocês duas em contato, e estou feliz com o sucesso de vocês e agradeço esse bate-papo aqui. Para mim é uma honra, Ju e Laura, estar aqui com vocês. O tema de hoje, né, vocês perguntaram para mim a diferença do edema e do linfedema. A principal diferença entre o edema e o linfedema vulvar é a avaliação clínica, né? Então, como qualquer outro linfedema que a gente vai fazer aí um diagnóstico diferencial, precisa de uma avaliação bem minuciosa, a começar pela história clínica. Então, nessa história clínica, a gente vai conversar com o paciente para saber se teve alguma cirurgia anterior, se teve alguma retirada de linfonodo, se teve algum trauma. Então, nós vamos conhecer um pouquinho da história desse paciente, para ter um pouco de informação em relação às causas adjacentes desse sinal, né, do edema de vulva e do linfedema. Além dessa história clínica, onde eu vou pesquisar esse passado da paciente, eu preciso conhecer também como apareceram esses sinais e sintomas. Ele foi de uma forma aguda e repentina? Por quê? Porque o edema, normalmente, ele tem um aparecimento mais agudo, mais rápido. E ele pode também estar vinculado com a dor.
Já o linfedema, ele tem um aparecimento mais lento, progressivo, e normalmente ele não está relacionado à dor. Então, além da história clínica minuciosa do paciente, essa explicação que a gente tem para falar com o paciente dos sintomas dele, de quando apareceu, de quanto tempo apareceu esses sintomas, qual é a dor, qual é a frequência, vai nos ajudar a já fazer uma prévia desse diagnóstico diferencial, que eu vou completar com o exame físico. No exame físico, eu vou avaliar uma série de questões. Então, por exemplo, eu vou ver a integridade da pele, porque normalmente o edema, ele tem uma característica mais amolecida. Quando a gente faz a palpação, a gente encontra que na literatura a gente é conhecido como pitching, ou o sinal de Godet, ou o cacifo. Então, a gente afunda o dedo próximo ao osso da paciente, onde a gente está mais perto do pubis, no caso, a gente está falando do edema vulvar, e quando ele afunda, normalmente tem mais características de um edema. Quando esse edema ele não tem tanto esse pitching que a gente chama, que ele é mais endurecido, que ele é mais difícil de ter o sinal, tem características mais de um linfedema. Então, eu vou ver a integridade da pele, eu vou ver se essa pele tem uma coloração alterada ou não, porque normalmente o edema pode estar associado, um edema agudo, pode estar associado a um processo inflamatório. Já o linfedema é mais difícil, embora também possa aparecer esse sinal. E aí eu vou ver, então, a integridade do tecido, vou ver como que está essa questão do edema, se a pele está brilhante ou não. E também posso pedir exames complementares. Como a gente está falando do edema de vulva, que é diferente de um edema de membros inferiores e linfedema de membros inferiores, é mais difícil nessa região a gente suspeitar desta região de uma trombose venosa profunda, embora ela pode estar associada a um edema de membros inferiores. Por isso, eu não posso ficar preocupada só com a vulva da mulher. Eu preciso avaliar ela como um todo. Eu preciso ver os membros inferiores, preciso ver o abdômen dela, a região glútea, para toda essa avaliação física não ficar direcionada só na vulva. Então, eu já vi a história dela, lembrando, o linfedema, ele tem um aparecimento mais lento, normalmente não tem dor, o edema já é diferente. Fiz a minha avaliação, o edema, ele tem maior chance de ter aquela presença do cacifo, do Godet ou pitch. O linfedema, não. Vou descartar, nessa situação, outras causas subjacentes. Então, eu vou descartar uma infecção, um processo inflamatório, até uma trombose venosa profunda que pode estar relacionada nos membros inferiores. E posso também, se for na nossa avaliação a gente chegar à conclusão que é importante isso, eu posso sugerir exames complementares, exames de imagem. Então, por exemplo, se a gente imagina que essa paciente possa ter uma trombose venosa profunda de membros inferiores e isso está piorando e está provocando o edema de vulva, a gente pode sugerir, então, o ecodoppler, por exemplo, que vai nos ajudar nesse diagnóstico, tá certo? Então, tanto a história clínica quanto a avaliação física minuciosa, mais exames complementares, como, por exemplo, a ecografia, que não é só isso, tem outros exames que podem ser feitos, com todas esses detalhes na nossa avaliação, a gente vai conseguir diferenciar o edema do linfedema vulvar. Marcela, tem uma pergunta que as pessoas sempre fazem, assim, como fica a função urinária, fecal e sexual dessas pacientes?
Então, eu volto a dizer assim um pouco que eu acho importante, primeiro, a gente diferenciar em que situação a gente vai falar dessas disfunções, da mulher com edema ou da mulher com linfedema, né? Porque as mulheres com linfedema vulvar, normalmente, são mulheres que tiveram, ou, por exemplo, uma cirurgia oncológica de vulva, tá? Então, câncer de vulva. No câncer de vulva, as mulheres podem fazer, por exemplo, uma vulvectomia radical e precisar retirar os linfonodos inguinais bilaterais. Numa situação dessa, mesmo que seja unilateral, você vai ter uma lesão, uma obstrução, tanto pela cirurgia quanto pela própria doença, dos inguinais. E aí a drenagem da vulva, ela fica comprometida, pode ficar comprometida, né? No caso, a gente estaria falando de um linfedema. Esses linfedemas que são raros, não é comum a gente encontrar linfedema de vulva, até porque o próprio câncer de vulva é um câncer que é mais raro, tá? Acomete uma população, mas tem uma incidência menor. Então, nessas mulheres que têm o linfedema, ele pode acontecer também por outras situações, né? E, às vezes, mesmo quando não se faz a linfadenectomia inguinal, mas a própria cicatriz da cirurgia, isso a gente observa bastante, às vezes outras cirurgias com outro tipo de câncer, por exemplo, o câncer de colo de útero, que as mulheres têm que fazer vários tipos de cirurgia, mas, por exemplo, o Vertaimex, ou um câncer de endométrio, ou um câncer de ovário. Esses tumores ginecológicos que podem ter tanto uma obstrução tumoral, quanto pela própria cirurgia, e provocar um linfedema, esse tipo de situação pode provocar essas disfunções que você está falando. Mas é mais difícil de você ter, por exemplo, um problema urinário com linfedema de vulva, né? O linfedema de vulva, a gente acaba abordando de uma forma semelhante ao linfedema de membro inferior, por exemplo. Quais são os cuidados que a gente tem que ter? E a gente sempre vê linfedema de genitais associado a linfedema de membro inferior, ou isso pode acontecer isoladamente, só relacionado ao abdômen? Não, pode acontecer isoladamente. Aliás, assim, é muito comum as pacientes que fazem essa cirurgia de vulva especificamente, elas terem um linfedema ali na região próxima do púbis, só naquela região, não necessariamente na pele, mas pode acontecer delas terem um linfedema de membro inferior tão importante que daí acaba se estendendo para a região da vulva. Então, não necessariamente quem vai ter linfedema de vulva tem linfedema de membro inferior e vice-versa. Mas pode acontecer também as duas coisas ao mesmo tempo. E a abordagem seria a mesma, Marcela? Que a gente vê muito falar sobre a terapia física complexa no superior, no inferior, mas a gente não vê muito a abordagem, né, do linfedema genital. Para o linfedema, sim, Ju. Para o linfedema, na verdade, a gente tem uma prática muito grande com edema de vulva, que eu vou falar um pouquinho depois, né? Mas, assim, o linfedema de vulva, normalmente, ele é um pouco menor e ele é mais endurecido. Ele fica normalmente localizado na região do púbis, um pouco mais endurecido, e a gente acaba tratando da mesma forma. A gente usa os cuidados com a pele, a drenagem linfática manual. Em algumas situações, para o linfedema, a gente acaba usando, por exemplo, uma roupa, uma calcinha, alguma coisa de sustentação, porque o linfedema, por ser crônico, a gente precisa de um tratamento crônico. E o enfaixamento dessa região é muito difícil e delicado da paciente permanecer. Então, para o linfedema, a gente vai usar da mesma estratégia, utilizar o complexo descongestivo fisioterapêutico. Nós vamos usar, como eu falei, cuidados com a pele, drenagem linfática, enfaixamento compressivo. A gente usa o enfaixamento em algumas situações do
linfedema. Eu ia falar isso. Como é que é a aceitação do enfaixamento, né, nessa região? Então, para o linfedema, como é mais raro, como eu estou te falando, né? É mais difícil da gente conseguir fazer um enfaixamento com que a paciente fique com ele, porque você precisa urinar, você precisa evacuar. Então, no dia a dia, para um tratamento crônico e longo, a resposta não é boa para o enfaixamento. Um linfedema, tá? A gente está falando de um linfedema de vulva. Você pode até fazer no momento que tiver mais agudo, que estiver incomodando mais, você até pode propor um enfaixamento por um tempo curto, que é aí 2, 3 horas mais ou menos. E aí, depois disso, você pede para o paciente tirar e usar daí uma calcinha de compressão, que existem calcinhas feitas sob medida, existem alguns materiais que podem ser feitos sob medida com a perna um pouquinho maior, tem alguns pads que você pode utilizar nessa região, mas normalmente as pacientes acabam preferindo por não usar o enfaixamento para o linfedema. Então, a gente também faz a cinesioterapia, a gente também utiliza o laser. Então, tem uma série de coisas que a gente pode usar para as pacientes com linfedema de vulva, mas aí, nessas condições, realmente o enfaixamento fica mais difícil, diferente do edema de vulva. É isso que eu ia perguntar. E no edema de vulva, a aceitação é melhor, né? O resultado é mais rápido, assim? Então, o edema de vulva, a gente tem uma experiência muito grande lá no serviço do CAISM da Unicamp, tá? Então, a história é um pouco diferente para o edema de vulva. A gente tem aí uma situação de etiologia diferente do edema, né? A gente pode ter, assim, a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial, né? Mas é muito fácil de ver um edema de vulva, né? A gente tem o epitélio vulvar, ele é muito fino. Então, essas pacientes, elas apresentam um edema, essa pele bem distendida, ela normalmente fica brilhante, é um edema bem agudo, com muita dor, com difícil, como você falou, dificilmente essas pacientes conseguem urinar, né? Elas têm dificuldades de urinar, muitas vezes de evacuar, elas não conseguem fechar as pernas, elas não conseguem muitas vezes deambular. Então, ela tem aí, e até pela gravidade, né, como elas sofrem uma influência da gravidade na posição supino, esse edema, ele fica bem grande, bem saliente, e acaba que por deixar a paciente, a mulher, imobilizada. As causas, elas são várias causas, né? Então, pode ser causa traumática até de caída, de queda, de ciclismo, de mulheres que andam de bicicleta, pode ser uma causa de tumores, tem vários tipos de tumores, pode ser doença gestacional, então mulheres com pré-eclâmpsia, síndrome estimulação ovariana, as próprias obstruções por cirurgia, por radioterapia. Então, tem uma série de questões aí que a gente tem que pensar, primeiro na etiologia, tá? Porque se a gente não pensar, se a gente não trabalhar a causa, muitas vezes a gente não consegue fazer o tratamento ideal. Então, primeiro eu preciso entender nesse edema de vulva, por que ela teve esse edema? Qual foi a causa? Eu entendendo essa etiologia, descartando algumas contraindicações, eu vou ter, então, os sinais e sintomas mais específicos. E, normalmente, na nossa experiência, a gente já teve uns 8, 9 casos documentados, entre começo e meio e fim, depois que a gente aprendeu a tratar o edema de vulva. E ele é, como eu falei, ele é fácil de ver, de diagnosticar, né? Também tem que fazer o diagnóstico diferencial, não é só do linfedema, tem que fazer também o diagnóstico diferencial, por exemplo, de um hematoma, que um hematoma ele também é mais endurecido, ele é mais vermelho, é mais consistente.
Então, e aí o tratamento não seria o mesmo, né? Aí eu teria que não, conduzir de outra forma. sim, sim. Quando é o linfedema, eu comentei um pouquinho, né? Quando é um hematoma, Ju, que a gente vê realmente essa consistência diferente e é por uma hemorragia causada, o que a gente normalmente, como falo, o que normalmente a gente indica é uma conduta expectante. Então, para hematoma, a gente tem que pedir para o paciente fazer repouso. Você pode oferecer compressas de gelo, tem que trabalhar a causa, sem dúvida nenhuma. Tem até descrito na literatura a posição de Trendelenburgo, tá? Então, tem ali algumas questões que você pode usar se tiver associado a algum processo inflamatório. Você pode usar, por exemplo, corticoide, enfim. Então, você primeiro precisa saber a causa. É um hematoma, a gente tem essa conduta. Quando a gente está diante de um edema, que daí, sim, com todas essas questões que eu coloquei aqui para vocês, aí a gente vai começar com um tratamento diferente, tá? Quer dizer, não é bem diferente, mas a nossa resposta do em relação ao linfedema é diferente, né? É diferente, entendeu? Essa resposta é que eu acho que a gente tem que estar atenta para saber quando a gente faz uma coisa e quando a gente faz a outra. Marcela, é possível fazer compressão com fralda? Então, nesse caso, né, do edema vulvar, Laura, o que a gente observou ao longo da nossa experiência é que a gente começou com um pouco de dificuldade de como fazer esse enfaixamento. Porque os primeiros casos que a gente pegou, os edemas são muito importantes. São edemas, assim, que deixam a gente... Exacerbados mesmo, né? Exatamente. Então, no primeiro momento que a gente viu, a gente ficou incomodada. O que nós vamos fazer aqui, né? Então, a gente começou, vamos fazer drenagem. Drenagem, a gente segue a anatomia linfática que todo mundo conhece. Então, para onde eu posso drenar? O que essa paciente tem que eu posso estar, por exemplo, ajudando ela, se ela tem os linfonodos preservados, não tem os linfonodos preservados, eu vou levar para os inguinais, para onde que eu vou levar? Primeiro eu preciso conhecer a anatomia dela, tá? Aí eu vou fazer os cuidados com a pele, que eu posso depois falar um pouquinho qual é a característica específica da vulva em relação a isso, faz a drenagem linfática, mas no primeiro momento não estava melhorando só isso. E aí a gente ficou inquieta, vamos enfaixar. E na nossa situação de SUS, a gente não tinha condição de, por exemplo, como você falou, adaptar não é nem a faixa, a fralda, mas adaptar uma calcinha, fazer sob medida ou dar tempo. Até porque quando aparece de forma aguda nos pacientes que estão internados, você tem que ser rápida. Né? Apareceu, você tem que ser rápido, até você mandar fazer, o paciente não tem condição. Então, a gente ficou quebrando a cabeça. O que mais a gente pode fazer? Eu já cuidei da pele, eu já fiz exercício, já fiz drenagem, não ajudou. Nós começamos a enfaixar. Então, nós usamos as faixas macias como multicamadas, como a gente faz o enfaixamento nos membros, e a gente adaptou na região da vulva. Como? Fazendo o símbolo do 8, como se a gente estivesse fazendo e desenhando uma calcinha. Não foi fácil, porque a paciente não consegue ficar em pé. Muitas pacientes a gente acabou atendendo na UTI. E aí a gente foi fazendo esse enfaixamento e a gente foi aprimorando ao longo desses anos alguns detalhes para que esse enfaixamento ficasse perfeito, não entrasse, porque às vezes ele entra no meio da vulva, né? Então a gente foi cortando um pouquinho de micropore, deixando a faixa bem esticada, a faixa soft, macia, fazendo esse enfaixamento, então, em todo o 8, na região da vulva, pegando a parte lá de trás também, e aí a gente consegue um resultado muito bom com a faixa. Mesmo quando ela tem sonda? Melhor ainda, o que aconteceu? No começo, quando a gente começou a enfaixar, a primeira vez, eu me lembro, a primeira vez que a gente enfaixou, porque assim, o resultado
na literatura, quando a gente foi atrás disso, de melhora dessas condutas que eu falei um pouquinho expectante, era aproximadamente 15 dias que demorava para melhorar. Quando a gente teve essa ideia de fazer o enfaixamento ali, no dia, quando a gente fez a faixa, a gente deu todas as orientações para a paciente de que fez a higiene, passou por todo aquele processo, tá? Eu estou pulando a parte que a gente está falando de enfaixamento. Quando a gente enfaixou, a gente explicou para a paciente. Ela tinha já urinado antes de fazer o enfaixamento e a gente explicou para ela, olha, assim que você sentir vontade de urinar ou evacuar, você vai tirar tudo. Ou pedir ajuda se ela não conseguir para a equipe que tiver ali multiprofissional e você vai urinar normalmente. Nessa primeira vez que a gente fez isso, a gente teve um resultado, eu diria assim para você, de 90% do edema. E a gente ficou muito impressionado. E ela ficou 2h30 só com a faixa. Mas você falou assim, nós pulamos para a compressão, né? Mas esse resultado foi, lógico, uma abordagem de outras técnicas, né? Ou não? Sim. O que você pensa? Mas é que esse resultado foi a compressão, né? Não, com certeza. Foi porque, assim, no dia anterior, a gente tinha feito a drenagem e a gente tinha feito um pouco de exercício. Tinha melhorado muito, mas não tinha sumido. No dia que a gente enfaixou, sumiu. Eu posso dizer para você que ficou perto do que tinha, ficou praticamente zerado. Então, por que eu estou falando isso? Porque você fez a pergunta para mim da sonda. Quando a gente começou a fazer isso com frequência, a gente começou a ficar, entre aspas, conhecida lá no CAISM por resolver esses edemas de vulva muito grandes, os médicos sugeriam em alguns momentos de colocar a sonda, porque colocando a sonda, a gente poderia deixar o enfaixamento por mais tempo. Então, não importa se a paciente está com sonda ou sem sonda. Se ela tiver com sonda, às vezes ela consegue permanecer até o dia seguinte, que daí a gente chega logo cedo e já vai tirar. E se ela tiver sem sonda, ela vai tirar até a próxima vez que ela for urinar. Então, a sonda facilita, né, o manejo, né? Então, é muito importante que a gente explique para o paciente para que ele não fique... às vezes, quando você faz mais de uma sessão, né, que melhora bastante, mas não tem resolução, ela fica tão feliz que já aconteceu de pacientes que não querem tirar o enfaixamento e não querem urinar. Então, precisa ser muito esclarecido essa informação para o paciente de que ele precisa tirar a faixa e que a gente faz um novo enfaixamento e que isso vai ter um resultado positivo. Mas isso sempre foi muito tranquilo. O paciente sabe o limite dele, às vezes ele toma um pouco menos de líquido, urina assim que a gente chega no quarto, para que ele consiga, às vezes, ficar ali 3 horas, 3h30, às vezes até 4 horas sem urinar, para que ele tenha um resultado positivo, benéfico em relação à manutenção do enfaixamento compressivo. Ótimo, amor. Pode falar. Não, o que eu ia perguntar é que, assim, como não é o edema e o linfedema, não é uma coisa tão comum e nem que muitos fisioterapeutas têm experiência, né? Eu acho legal a gente pensar em abordagens que a gente pode adaptar, né? Que é isso que a Marcela tem colocado, né? E aí a minha pergunta é a seguinte, vocês já usaram o laser nessas situações? Então, a gente no começo, né? Já faz um tempo isso... Já tem, acho que uns 8 anos, 7, 8 anos mais ou menos, que a gente começou a fazer o tratamento do começo ao fim. A gente foi para a literatura, e na literatura a gente só encontrou o complexo em edema genital masculino. A gente não encontrou a descrição do complexo descongestivo fisioterapêutico inteiro para edema feminino. Então, a gente fez uma adaptação e a gente começou, quando a gente viu que tinha um resultado positivo para o paciente, a gente começou a seguir ali mais ou menos a mesma conduta. Não é um protocolo, mas a conduta. Desde a avaliação até a higiene, a drenagem, o enfaixamento. Depois do enfaixamento, o uso de uma calcinha, alguma coisa assim, mais a cinesioterapia. Então, nesse período todo, a gente ainda
não tinha tanto conhecimento do laser, né? E a última paciente que a gente teve do edema de vulva foi a paciente mais grave que a gente teve, que estava no UTI numa situação assim que nada, foi acho que uma das únicas pacientes em que nada dava certo. Mas ela era muito grave, a gente acabou não optando por não usar, a gente estava discutindo inclusive questões metabólicas dessa paciente, ela acabou, foi até interessante porque nada melhorava, né? A gente fez um monte de adaptação, inclusive essas que você estava falando. Então a gente usou fralda, que é uma calcinha, né? Tem uma calcinha de fralda que você usa. A gente cortou um EVA da forma da vulva dela, a gente prendeu na paciente um EVA. A gente fazia compressa, né? A gente está falando de coisas em separados, mas a gente fazia compressa a gente usava o soro fisiológico, colocava ele no congelador e a gente deixava depois ele esvaziava um pouco, a gente fazia compressa em cima da vulva com o soro gelado, a gente experimentava antes para ver quanto gelado estava aquilo. Fizemos compressa também com absorvente e camomila, tudo isso que você falou, que a gente estava se adaptando, né? E fazia as compressas, assim, tudo que a gente fazia, nada dava certo, nada. E aí um dos médicos intensivistas que estava acompanhando o caso, ele foi ler o nosso artigo, que a gente tem um artigo publicado. E lá ele viu sobre o uso da albumina humana para algumas pacientes que tinham ali algumas alterações metabólicas. E ele acabou usando, e aí teve realmente, foi a única situação que a gente não conseguiu resolver, não é que não melhorou, ele melhorava, mas à noite ele piorava. E aí, com a albumina humana, eles conseguiram resolver o caso da paciente, mas não deu tempo daí a gente usar o laser. Foi um caso muito grave e que a gente acabou não inserindo. Então, eu acho que não temos ainda experiência. Não sabemos, né? Não sabemos. O efeito antiedematoso dele, né? A gente não tem o mecanismo correto, né? Então, não dá para lançar como primeira escolha, né? Realmente, ele ficaria mais para frente, né? Sim. Mas para a gente ir caminhando, né? Infelizmente, para o final, que eu tô aqui aproveitando a Passa aula. rápido, né? Não é bate-papo, isso é uma aula, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho, né? Sobre essa atuação geral, então, da fisioterapia. A gente sabe do seu amplo, né? Conhecimento em tudo, e falasse um pouquinho de onde as pessoas podem te encontrar. Então, a gente já falou da COR, né? Saúde da Mulher, né? A gente esteve aqui com a Mariana também, que é sua parceira, né? Sua sócia. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas, para a gente poder se despedir. E do tratado, né? Você não tem nenhum aí perto. O tratado eu tenho só o antigo. Mas tudo bem, gente. Sim. A segunda edição. Aqui está o antigo, essa é a primeira edição. O segundo eu não tenho. Não, mas a segunda edição é igual, então, né? Quem tem interesse para essa área de saúde da mulher, oncologia, né? Eu acho que é uma boa referência, né? Aliás, uma das principais para conseguir começar a entender a fisioterapia, né? Então, Ju, o que eu posso dizer, né? Eu gosto muito, sempre gostei muito da oncologia. E eu acho que eu brinco que eu fui escolhida, principalmente para a área da oncologia pélvica, ginecológica, porque por uma questão de destino eu acabei indo para um lugar dentro do lugar do hospital que eu trabalho que tinha muitas mulheres com câncer ginecológico, câncer de colo de útero, de ovário, de endométrio, de vulva, e fiquei lá 20 e poucos anos. Então, assim, foi para mim uma escola esse período em que eu estive lá, e eu sou super curiosa, então eu tenho vontade, eu não me contento ali com, melhorou só um pouco, eu quero ver o que mais eu posso fazer, liga para uma, lê aqui, estuda ali. E aí eu acho que o importante, né, dentro dessa área que a gente está falando aí da oncologia feminina, é a gente, primeiro, trabalhar de forma multiprofissional. A primeira coisa, né? Eu sempre tive alguém trabalhando comigo. Aliás, todos os edemas de vulva que eu fiz, eu estava com alguém. Seja alguém
intensivista, seja alguém da equipe de enfermagem, médicos, até a questão da nutrição, não dá tempo de falar tudo, mas é uma coisa que a gente acaba também colocando junto, enfim. Então, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado multiprofissional, não pode trabalhar o lugar, a gente está falando de um edema de vulva, eu não posso pensar na vulva da mulher, eu tenho que pensar na mulher como um todo, a questão biopsicossocial é fundamental. Então, eu acho que a gente juntando esse olhar de quem é essa mulher que está atrás dessa patologia que a gente está conversando, ou essa condição, quem é essa equipe que me ajuda, a gente vai conseguir voltar à funcionalidade dessa mulher, trazer ela o mais perto possível do dia a dia dela, com bastante gentileza, né? Porque nós estamos falando de situações bem peculiares dentro da oncologia feminina, então isso é uma coisa fundamental, e não perder a nossa humanidade, né? Então, eu acho que esse é meu recado para quem gosta da área, para quem está trabalhando na área, sejam curiosos, não se contentem com a primeira resposta, nem com a segunda. Tente deixar, né, alguma coisa, né, para fisioterapia, né? Exatamente. E para quem quer me encontrar, vocês vão me encontrar na COR, né? A COR @COR Saúde da Mulher. Eu sou fisioterapeuta lá do CAISME. Vocês podem me encontrar lá. O nosso livro é o livro de um grupo, não é meu, é um livro de um grupo grande, inclusive a Laura está junto no livro, né? Quem sabe a gente tem outras edições aí pela frente. E por aí, nos congressos, nas jornadas, nos cursos, a gente se encontra para estar aprendendo cada vez mais, porque eu estou caminhando. Bem no começo, posso dizer. Não, imagina, Mar, então mais uma vez, muito obrigada, né, por vir bater esse papo com a gente. Foi mais uma aula do que um bate-papo, né, de tão espetacular que foi. E nos vemos em breve. Obrigada, gente. Foi um prazer. Bem, o prazer foi todo nosso. Eu tenho certeza que vocês estão nos assistindo, aproveitaram bastante esse bate-papo. Então, continue nos seguindo aqui no nosso canal da Eletrion no YouTube e até a próxima.